Ok. Olá, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, por fazer parte aqui dessa nossa intenção, dessa nossa meta de aprendizagem, mesmo nesse dia de feriado. Agradecendo também a quem não pôde participar ou prefira escutar essa gravação, está escutando, então, a gravação também, os mesmos agradecimentos que aos presenciais. E hoje nós vamos dar uma continuação nesse nosso capítulo, que é a Jornada de Volta, onde nós estamos estudando especificamente, desde semana passada, que a gente viu sobre o corpo. Jesus quer esclarecer muito bem para nós essa função que o corpo tem para nós, aos olhos do Espírito Santo e aos olhos do ego, porque o corpo é um dos instrumentos de maior confusão nos nossos pensamentos. Gera muita dúvida. O que é realmente o corpo, a causa das doenças, o que é a cura. Por isso que a gente viu semana passada um novo modo de olhar para o corpo, que é a interpretação do Espírito Santo, que é ver o corpo só como um meio de comunicação, um modo para nós, enquanto nós pensamos que estamos no mundo físico, da gente se comunicar com outros seres que também acreditam que estão no mundo físico. Porque a visão física, ela fecha a visão mais abstrata, a visão espiritual. Então, nós precisamos, já que acreditamos que estamos aqui, um modo de nos comunicar aqui. E o corpo atende bem a essas necessidades, aos olhos do Espírito Santo. O ego tem uma outra função para o corpo. O ego acredita que o corpo é a nossa identidade, que ele é o nosso ser. Por quê? Porque o ego, com isso, ele está decretando que nós não fizemos mais parte do reino de Deus, não somos mais a extensão do pensamento de Deus, e sim somos uma identidade separada, somos um ser físico e a parte autônomo e individual, e, portanto, atacamos a Deus. Mas para a gente ver hoje, então, a continuação disso, que é o corpo como meio ou fim, e na quinta-feira nós vamos terminar esse capítulo e esse estudo sobre o corpo, que é quando nós vamos trazer a cura como percepção corrigida. E para começar, então, propriamente dito, essa parte que faz o nosso estudo de hoje, vamos fazer o nosso minutinho de aquietamento mental, essa nossa internalização, essa respiração mais profunda, mais prolongada e mais relaxada, onde a gente se relaxa e se desapega dos barulhos externos, das agitações. Entramos num estado mais pacífico, mais calmo, onde potencializamos nossa capacidade de reter informações e de aprender, e colocamos essa capacidade a serviço do Espírito Santo. É nossa meta que ele venha a nós, através desse estudo, que ele revele a nós aquilo que estamos prontos para aprender, para compreender. E, tendo posto isso, nós estamos prontos para começarmos o nosso estudo propriamente dito. Estamos na página 164, no capítulo 8, subtítulo 8, o corpo como meio ou fim. E começamos com Jesus dizendo que as atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. Então, quando a nossa mente se dirige para um corpo e ela se identifica com o corpo e ela age como sendo esse corpo dentro do corpo, ela usa isso como um ataque.
E há pouco vínhamos dizendo um ataque aqui. Um ataque tanto aqui dentro do mundo físico, como um ataque também ao nosso ser real. Um ataque ao ser espiritual, porque se eu sou um corpo, eu não sou um espírito. Porque o espírito é abrangente a tudo, ele é ilimitado, ele está consciente de tudo e de todos. Se eu sou um corpo, eu sou individual, eu sou pessoal, eu deixo de ser, ou deixo de estar consciente do que eu sou, como filho de Deus, e me identifico nesse corpo. Então, isso é um auto-ataque. As definições egóticas para qualquer coisa são infantis e sempre se baseiam naquilo que ele acredita que seja a função para a qual ela serve. Então, aqui ficou meio longo, mas ele está dizendo que as definições do ego, o ego define tudo que ele enxerga, baseado na função que ele acredita que aquilo tenha. Então, se o ego acredita que com o corpo eu posso atacar outro corpo, no mundo físico eu posso desempenhar ataques e defesas, o ego define que isso é minha realidade, porque a função que ele atribui é isso que ele diz que é verdadeiro. Isso é assim porque o ego é incapaz de generalizações verdadeiras e igualiza o que vê com a função que designou para isso. Então, o ego é impossível, ele não consegue ver generalizações verdadeiras. O ego não vê o todo. O ego não consegue conceber uma função que abranja a todos, porque o ego, ele é fração, ele só vê parcialidades. Então, o ego, ele vê coisas separadas e ele atribui funções separadas a cada coisa. O ego não consegue conceber uma função única por detrás de tudo. Ele não vê o todo. Ele só vê fracionamentos e dentro desses fracionamentos, ele acredita que cada parte tem a sua identidade própria dentro daquilo. Então, é isso que o ego define para cada coisa. Ele não igualiza o que vê com o que a coisa é. Para o ego, o corpo é algo com que atacar. Igualizar-te ao corpo te ensina que o que tu és serve para atacar. Então, seu ego usa o corpo como um instrumento de ataque, não como um instrumento de comunicação, mas para se defender um território pequeno, que ele decretou que é minha identidade, e atacar aos outros para continuar decretando que eu sou uma identidade própria. E se eu me identifico com isso, aquele ser que eu sou, como filha de Deus, como ele me criou, eu me identifico com o corpo, eu acredito no ego, então eu estou dizendo que esse ser que Deus criou serve para o ataque. Porque eu estou comprando essa ideia do ego. Então, estou dizendo que eu mesma sirvo para o ataque, porque eu acredito que o corpo serve para isso. Igualizar-te ao corpo te ensina que o que tu és serve para o ataque. O corpo não é, então, a fonte da própria saúde. Isso aqui é uma conclusão lógica que Jesus chega. Então, se eu me identifico com o corpo e aí eu acredito em ataque, então, na verdade, o corpo não é a fonte do ataque, não é a fonte da própria saúde, e sim o meu pensamento de ataque. Esta que é a fonte que propicia saúde ou doença para o corpo. A minha mente, o pensamento que eu tenho. Por isso que o corpo não é a fonte da própria saúde. A condição do corpo depende apenas da tua interpretação da sua função. Então, nós vimos semana passada o corpo como instrumento de comunicação. Esta é uma função que o Espírito Santo vê para ele, para aquilo que nós fizemos, não criamos. O corpo não foi criado, ele foi feito, porque criar é a extensão do amor, criar é no céu, fazer é projeção, é aqui no mundo. Então, o que nós fizemos no corpo, e agora a função do corpo depende de com qual professor eu estou olhando essa função.
Se eu olhar a função do Espírito Santo, ele vai ser um meio, um instrumento de comunicação, o corpo passa a refletir essa forma saudável. Mas se eu o vejo como minha identificação, como meu ser, eu estou atacando a minha realidade, que é um ser criado por Deus, que é totalmente abstrato, o ser de Deus, não pode caber dentro de um corpo. Então, se eu me identifico com o corpo, eu ataco a isso. Então, vou ver aqui no chat da Isabel Cristina. Seu corpo é um meio de comunicação, temos que mantê-lo saudável, então, e isso não seria identificar-se com o corpo? É o contrário, a Isabel Cristina. Quando a gente vê o corpo realmente na mente como um instrumento de comunicação, o corpo passa a seguir isso, a ser saudável. Nós não precisamos nós manter ele saudável. Então, nós mantemos um corpo saudável enquanto estamos aprendendo que ele é nosso instrumento de comunicação. Quando nós realmente acreditarmos nisso, o corpo, ele já não precisará mais de nada externo para se manter saudável, porque nós já não vamos mais projetar algo em cima dele que ele não foi feito para ser isso, que é a nossa identificação. Então, a ideia de temos que mantê-lo saudável. Isso é, por enquanto aprendizes, ao invés de atacar o corpo, porque o corpo é neutro. Então, nós o mantemos. Mas essa ideia, sim, identifica com o corpo, por isso que a gente está no processo de despertar e não despertos. Quando estivermos despertos, é quando a gente largará o último pensamento nosso de que nós somos um corpo. Não sei se ficou claro para Isabel Cristina. Mas, continuando então aqui no 1.9, as funções são parte do ser, pois surgem dele, mas o relacionamento não é recíproco. As funções, então, as funções que nós atribuímos ao corpo, elas vêm da nossa mente, elas vão para o corpo, mas o corpo, ele não dá função para a mente, por isso que não é recíproco. Até ele continua aqui, ó, dizendo a mesma coisa, só que em outras palavras. Ele diz assim, aqui no 10, o todo define a parte, mas a parte não define o todo. Então, a mente, que é o todo, ela define as partes, ela dá função, a mente, que é o todo, deu função para todos os corpos, para cada corpo. Mas o corpo não dá função para a mente. No entanto, conhecer em parte é conhecer inteiramente. Então, apesar do corpo não dar função para a mente, se eu conheço uma parte, eu conheço o todo. Por que isso é assim? E ele diz aqui, isso é assim devido à diferença fundamental entre conhecimento e percepção. Olha que aqui ele falou conhecer parcialmente. Conhecer é uma função do Espírito Santo. Só o Espírito Santo conhece, o ego percebe. Então, só que eu, enquanto ainda identificada com o corpo, eu estou limitada, eu sou parcial. Mas se eu aceito o sistema do Espírito Santo para mim, eu estou aceitando o conhecimento. Então, embora eu continue parcial, limitada, eu estou com conhecimento, porque não se opõe mais a nada. O Espírito Santo não se opõe. E por isso que o conhecimento individual meu, quando eu aceito o Espírito Santo, ele é igual ao todo. Por isso que ele diz que ele se iguala. Por isso que ele diz conhecer parte é conhecer inteiramente. Então, aqui no sonho é possível conhecer o todo através desse conhecimento limitado ainda. Já a percepção, ela sempre divide e ela nunca vai alcançar, então, conhecimento, porque tem fonte diferente. Na percepção, o todo é construído de partes que podem se separar e reunir outra vez em diferentes constelações. Então, a percepção é assim,
Tem até a lei física que diz que aqui no mundo nada se cria, tudo se transforma. Por que que isso? Aqui, ora, eu sou esse corpo físico, eu deixo de ser o corpo, apodreço, viro pó, do pó vai, sei lá, vamos supor que vai para a natureza, vira uma planta, um vegetal alimenta outro, cria uma nova constelação. Então, aqui tudo são pequenos conjuntos de aglomerações, de constelações. E cada conjunto de constelação é altamente mutável, dura por um tempo para depois se transformar em outra coisa. Então, na percepção, é assim. Mas aqui no 13, mas o conhecimento nunca muda, de modo que a constelação é permanente. Então, o conhecimento é tudo o que vem de Deus, tudo que Deus conhece é altamente, imutável, é eterno, é para sempre, não muda, porque atinge o todo. Então, só a percepção que é altamente imutável. A ideia dos relacionamentos entre a parte e o todo só tem significado ao nível da percepção, onde a mudança é possível. Então, só que enquanto nós estamos num sonho, é que nós podemos pensar em nos relacionar com o todo, dentro da percepção. Por quê? Porque a percepção pode mudar para conhecimento. No momento que a percepção, como que a percepção pode mudar para conhecimento? Mudando do ego para o Espírito Santo. Então, novamente, enquanto eu separada, aqui, na percepção, se eu estou na percepção é porque estou no ego. Mas eu aceito o professor do conhecimento, essa minha coisa limitada continua limitada, mas agora um reflexo do conhecimento, é um conhecimento que não se opõe ao todo, ainda é parcial, ainda não tenho a visão do conhecimento do céu, mas eu já tenho a condição de ver tudo que é igual ao céu, que não se opõe ao céu. E quando isso é alcançado, então esse relacionamento é possível. Então, esse conhecimento individual com o todo. A percepção, o ego, se relacionar com o todo de Deus é impossível. Mas eu, limitada com o Espírito Santo, me relacionar com Deus, não só é possível, como é natural e é o nosso próximo estágio para despertar dessa ideia de separação. De outro modo, não há nenhuma diferença entre a parte e o todo. Então, dentro do Espírito Santo, já quando eu estou na percepção certa, não faz mais nenhuma diferença estar na parte ou no todo. Por isso que quando a gente estiver no mundo real, ou no sonho feliz, que é aqui ainda na percepção, no mundo separado, mas já totalmente identificados com o Espírito Santo, já não fará mais nenhuma diferença com a consciência de céu, porque já é o mesmo. Apenas a limitação ainda se mantém, mas como é o mesmo, essa não tem mais, nem sequer nos afeta ou a gente toma conhecimento dela. E sendo tão igual, Deus consegue dar o último passo. Deus consegue transformar novamente a percepção em conhecimento. Que é o que Jesus sempre diz, que o último passo, quando o último pensamento tiver se identificado com o Espírito Santo e não mais com o ego deixa de parecer que existe, e Deus transforma a nossa viagem, vamos dizer assim, de pensamento fora do céu, de volta a onde nós nunca saímos de fato, que é o céu, o último passo de Deus. No 2. O corpo existe em um mundo que parece conter duas vozes que lutam pela sua posse. Sendo essa constelação que é percebida, o corpo é visto como capaz de deslocar a sua aliança de uma para outra, fazendo com que tanto os conceitos da saúde quanto os da doença sejam significativos. Então, aqui no mundo físico, parece que o corpo, para nós, como o corpo para nós parece ser real, também parece que tem duas vozes. A voz do ego, que sempre proclama, ele não diz isso claramente, mas a gente vê nas atitudes dele, que a ruptura é real, então o sofrimento é real, a doença é real, e o Espírito Santo, que quer
curar sempre o corpo, não porque o corpo seja real, mas porque o corpo é apenas a projeção de uma doença da mente, e ele quer curar a mente. E a mente curada, o corpo acompanha isso. Então, parece que tem duas vozes, dois professores, lutando, cada um com seu pensamento referente ao corpo. Então, o ego, o ego que quer dizer que o corpo é nossa identidade. E como que ele consegue isso? Como que ele consegue provas? Através da doença. Porque isso é uma prova cabal de que nós estamos sofrendo e, portanto, o corpo é nosso. E o Espírito Santo, bem ao contrário, ele quer que a gente use o corpo só como instrumento de comunicação, e se assim o fizermos, aí o corpo responde naturalmente com cura. Não é necessário, isso é trabalho dos milagres, isso é com a mentalidade do Espírito Santo. Mas, continuando aqui no 2.3, o ego faz uma confusão fundamental entre meio e fim, como sempre faz. Então, o ego confunde o corpo como um fim, como nossa identidade, e não como um meio, como o nosso instrumento de comunicação. Considerando o corpo como um fim, o ego não tem uma utilidade real para ele, porque ele não é um fim. Então, é impossível fazer do corpo um fim, porque ele não é criação de Deus, ele não é real, então é impossível tornar ele nossa identidade. Então, embora que o ego tanto queira fazer o corpo como um fim, como nossa identidade, na realidade ele não sabe o que fazer com o corpo, porque o corpo sozinho, em si mesmo, ele não tem função. Tens que ter notado uma característica marcante de todos os objetivos que o ego tem aceito para si mesmo. Quando alcançaste, ele não te satisfaz. Isso aqui todos nós podemos ver em todos os nossos objetivos de vida. Qual é o objetivo de vida que, quando alcançado, a gente diz, agora estou eternamente no céu porque alcancei meu objetivo? Não. Quando um objetivo aqui no mundo físico é alcançado, pode até dar alguns instantes, alguns momentos de satisfação, de alegria. Mas logo, logo, a gente dá-se conta que ainda está faltando alguma coisa. Ainda eu tenho que ir adiante. Dentro do mundo físico aqui, o ego, ele até se gaba disso, porque ele atribui a evolução a isso. O mundo evoluiu, os seres humanos evoluíram, graças à constante busca, porque não estavam satisfeitos. Só que por detrás disso está escondida a autoperpetuação do ego. O ego nos mantém distraídos dentro do pensamento dele, quando a gente compra essa ideia de que sempre temos que procurar mais um pouco, ir mais além, fazer um novo objetivo, porque daí vamos estar satisfeitos. Então, essa busca incansável. Por isso que nada aqui nos atende totalmente. Na imaginação, a gente imagina, se eu tivesse isso, seria perfeito. Mas quando alguma coisa acontece e eu estou nessa situação, eu vejo que algo a mais falta. E aqui no 7 continua, e é por isso que o ego é forçado a se deslocar incessantemente de uma meta para outra, de forma que continues a esperar que ele ainda possa te oferecer alguma coisa. Então, a tão famosa e tão aplaudida evolução dentro do sistema do mundo é nada mais de uma maneira do ego nos manter fora da consciência de quem nós somos, para nós continuar buscando e não encontrando quem que nós somos. Haja vista que a gente já tem tantos bilhões de vida aqui e continuamos na mesma. Então, se a evolução nos tornasse satisfeitos, por que isso não aconteceu ainda? Por que tanta falta de paz? O Márcio levantou a mão? Indy, é por isso que, se a gente observar, o ego está sempre fazendo com que a gente largue de um ídolo e se conecte com outro.
né? Você sempre tem, é isso que você disse, sempre tem algo que você, alguma coisa fora que você espera que quando você tiver aquilo, você vai se sentir de tal forma. E então acho que nesse capítulo fica claro isso. E quanto à evolução, se a gente for pensar bem, a gente evoluiu muito, mas a gente continua se separando e destruindo, né? Então, tanta evolução, a gente descobriu tanta coisa, né? O ser humano aí acha que descobriu tanta coisa, mas como esse mundo não tem uma finalidade para a eternidade, a gente sempre usa isso para destruição e para se separar. Exato, o primeiro pensamento separador continua se repetindo constantemente. Sim, porque quem ganha mais dinheiro se coloca numa posição, ou surge a guerra, aí vem os assassinatos e você vai destruindo. Então, assim, realmente é algo temporário. Muito legal, muito interessante. Obrigado. Certo, obrigada. Estou aqui no... A Flora, levantou a mão. O que veio para mim também é essa questão de uma preocupação excessiva com a saúde física, disso ser um ataque, por fortalecer muito a identificação com o corpo, o medo da morte. Eu cuido excessivamente da minha saúde, porque eu tenho medo de ficar doente, ou seja, medo de morrer, de perder o corpo, que é uma outra estratégia, né, do sistema de separação, de fazer a gente ficar totalmente focado no que a gente está comendo, no controle excessivo alimentar, ou obsessivamente com exercícios físicos, toda uma obsessão em torno do corpo, mas que, no fundo, esconde o medo da morte, o medo de que esse corpo desapareça. Então, é como se tudo isso fortalecesse esse enraizamento no corpo, né? O medo da morte aumenta. Pela minha própria experiência, eu tinha muito isso. Era muito focada em controlar a comida, em exercícios físicos. E eu fui percebendo antes do curso que isso escondia um medo de ficar doente. E o curso me respondeu nitidamente que, no fundo, é a própria identificação com o corpo, que é a morte. Quanto mais eu focava isso, mais eu tinha medo da impermanência, de perder o corpo, de ficar doente. É como se eu estivesse plantando até uma situação mesmo para ficar doente, devido a essa ansiedade, que era o próprio ego se fortalecendo através da identificação com o corpo. E instrumentos que o sistema de separação oferece o tempo todo para a gente, né? Exercícios físicos, alimentares, todo algo muito exagerado em torno disso. É o que veio para mim, Ingrid, dessa questão do... Exato, e a questão não é deixar agora de alimentar ou cuidar, mas o propósito que damos a isso. Exato. Né? A gente, obviamente, que vamos ter que continuar fazendo exercícios físicos e nos alimentando, mas a gente já não coloca mais a identidade, a função nossa, ou nossa própria identidade em cima disso. É apenas para manter um instrumento de comunicação enquanto estou aprendendo, enquanto necessito dele. Então, muda, o que muda é com que mentalidade estou olhando para isso. E aí o medo desaparece, aí eu posso continuar alimentando, fazendo o que fazia corretamente, sem medo. Ou se os hábitos estavam ruins e eu quero continuar fazendo isso, mas eu tenho meu foco voltado à cura da mente, não é isso também que vai interferir. Então, o simples largar isso, largar, né, o que está por detrás desse pensamento. O Márcio? Significa ir para os extremos, né, Ingrid? Isso. Você falou, não é para os extremos. Não é nem largar e nem... Mas observar da onde que está vindo esse cuidado, se está vindo do amor como função de comunicação, corpo, e do que essa coisa desesperadora de querer preservar o corpo, né? Perfeito, da onde que vem? Eu comprei muito isso, digo por mim mesma, e o curso me ajudou a encontrar muito mais paz, até com o relacionamento com o corpo, a partir desse espaço, né, da função que é a comunicação, né?
Isso, então, daí agora você certamente conseguiu ver essa função a partir de um sistema do amor, como você diz, do Espírito Santo, e não do ego, e assim a gente vai corrigindo, né, a nossa mente. O Márcio tem uma complementação? Tem sim. Eu senti, Flora, quando você trouxe isso, eu passei por isso também, mas num aspecto diferente. O meu vinha de uma vaidade para confirmar a rejeição, sabe? Então, tinha toda uma neura de treinar e de comer certinho, de ter acompanhamento com o nutricionista, para o corpo ficar bonito, para ser aceito. E era uma prisão mesmo, assim, porque às vezes eu ganhava muito corpo, aí eu achava que estava bom, aí eu começava a me sentir mal, porque eu achava, ai não, agora estou muito grande, eu quero ficar menor. E aí você entra naquele looping que você não sai, agora eu quero secar, agora eu quero ganhar. E quando eu cheguei no curso, eu vi que era um medo da rejeição, era para ser aceito. Era simplesmente para isso, assim, aí com isso eu soltei, assim, hoje eu continuo treinando, continuo me alimentando, mas o foco não é ficar bonito, ou ficar feio, ou transformar o corpo, entendeu? O corpo é uma ferramenta, então, tanto que às vezes eu passo 2, 3 dias sem fazer exercício, e antigamente eu treinava de domingo a domingo, porque aqui na minha cidade a academia ela abre todos os dias, inclusive feriado. Dava 5 horas da manhã eu tava lá. E era uma loucura. E você tem razão. Muitas vezes o ego usa, parece que ele toma isso como um ídolo e ele te hipnotiza, como se isso fosse algo benéfico, que está preservando você. E está conservando, na verdade o que ele está fazendo é confirmando a separação e o medo da morte. E validando o corpo, né, Ing? Dizendo que a vida está... E eu achei legal essa tua percepção de querer a aceitação. E olha como esse pensamento vem porque nós achamos que nós rejeitamos a Deus e agora Ele nos rejeitou. Sim. Então, a origem da ideia de que eu quero ser aceito, ela transcende o nosso comportamento aqui nesse mundo. Ela nasceu lá na crença da separação, e eu acredito que eu me separei, e agora eu quero a validação de Deus, eu quero a aprovação ao que eu fiz. Então, é bem a busca do ego, que ele quer a aprovação de Deus, e isso na mente estava muito forte, muito sofrível, e foi projetado para dentro do mundo físico, e agora cada um tem em graus diferentes, mas cada um tem esse anelo, essa busca da aceitação. E eu percebi isso, Ing, porque assim, quanto mais alguém elogiava, mais aprisionado eu ficava. Porque eu tinha que manter aquilo, porque, nossa, se eu perder isso, eu perdi o meu valor. E aí eu queria ficar melhor, e virava era uma doença mesmo, era assim, tipo, já ia dormir pensando que tinha que acordar no outro dia para treinar. Como então, lhe disse aqui, estabeleceu a meta, alcançava ela, mas ela não satisfez. Isso. É isso, obrigado. Mas, continuando, então, aqui no 3, tem sido particularmente difícil vencer a crença do ego no corpo enquanto fim, porque ela é sinônima à crença no ataque enquanto fim. Então, isso aí essa crença de que o corpo serve para a nossa identidade, ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Ela nasceu lá naquele instante que nós achamos que atacamos a Deus ao roubar dele a nossa identidade. Então, lá que está a raiz disso. Então, por isso que é tão difícil reconhecer agora aqui dentro do mundo, porque ele não nasceu aqui no mundo, essa crença. Ela vem desde o primeiro pensamento de separação de Deus. Por isso que é tão difícil de reconhecer aqui no mundo. O ego, ele tem um profundo investimento na doença. Se estás doente, como podes fazer objeções à firme crença do ego, segundo a qual não és invulnerável? Então, este é o maior argumento do ego de que nós nos separamos de Deus. Porque se Deus como Deus, é invulnerável. Mas se eu posso ficar doente,
Então, eu não sou invulnerável, eu sou vulnerável. O ego acha isso uma argumentação à prova de tudo, até a prova de Deus. Só que não é a prova do Espírito Santo. O Espírito Santo tem como reverter isso. Mas o ego, ele acredita, por isso que o ego, como eu disse antes aqui, ele tem um profundo investimento na doença. O ego, ele não quer nos saudáveis, ele nos quer doentes, mas ele nos propicia momentos saudáveis, ou uma vida saudável, mas no fim ele ainda ceifa, isso que ele chama de vida, que é igualado ao corpo. Por quê? Para provar que ele está certo, que o que se separou de Deus se tornou vulnerável, que a morte venceu a Deus, porque só assim o ego parece que existe. Se não houver morte, não há ego, porque a vida é de Deus, e o ego é o oposto de Deus, e o oposto da vida seria a morte. Então, logo, o ego ele só pode subsistir num sistema que acredita em morte. Então, ele arrancou um pedaço de Deus. E a prova dele, cabal, é a doença. Porque essa parece, assim, para ele que dessa a gente nunca vai deixar de acreditar. Porque essa a gente sente nos nossos sentimentos. Ele continua aqui no 3.4. Esse é um argumento atraente do ponto de vista do ego, porque obscurece o ataque óbvio que está por trás da doença. Então, a doença, ela tem essa capacidade de cegar, ela cega a nossa capacidade de ver que ela é um ataque, porque ela em si parece um fim, e a gente já, dentro do sofrimento, para de conseguir ser lógico, de ser racional. Se reconhecesses, falando do ataque, se reconhecesses isso e também se decidisses contra o ataque, não poderias dar esse falso testemunho à postura do ego. Então, se eu reconhecesse que todo ataque é insano, que é impossível atacar, por quê? Porque nós ainda fazemos parte da unicidade, e o que é uno não tem oposição, porque é o todo, não existe ataque no todo. Então, se nós aceitássemos isso como a nossa realidade, nós não aceitaríamos a ideia do ego de ataque, e, obviamente, não aceitando a ideia de ataque, a doença não teria espaço para surgir. É duro perceber a doença como um testemunho falso, porque não reconheces que ele está inteiramente à margem daquilo que tu queres. Então, Jesus sabe como é difícil reconhecer isso. Como ele diz, é duro reconhecer isso, que a doença é um testemunho falso. Porque esse testemunho está inteiramente à margem daquilo que eu quero. Então, o testemunho da doença, eu quero a paz, eu quero saber de quem eu sou, eu quero novamente me reconhecer quem eu sou como filha de Deus. E a doença é um testemunho que prova o contrário, que me impede de reconhecer quem que eu sou. E isso é muito difícil de nós aceitarmos. Essa é uma realidade muito dura para nós, porque ela mostra claramente o quanto nosso alto sistema de pensamento, nós como tomadores de decisão, como nós escolhemos ser insanos. Como nós escolhemos mal a quem ouvir. E é difícil dar um braço a torcer. É difícil reconhecer que nós nos enganamos, que nós nos equivocamos quando escolhemos o ego como professor, quando damos ouvidos a ele. Que nós seríamos muito mais assertivos e muito mais felizes se simplesmente largássemos isso tudo, descobríssemos que isso tudo é bobagem, porque o ego não é real, e voltássemos ao Espírito Santo. Por que ainda existe medo inconsciente de voltar ao Espírito Santo? A ideia de sacrifício. O ego ameaça a nós, e ele diz que o Espírito Santo, Deus também vai nos ameaçar. Então, o Espírito Santo vai, como o ego nos iguala ao corpo, e o corpo não existe, o ego ameaça que o Espírito Santo vai tirar a única coisa com a qual
nós, dentro do mundo físico, temos como certo que é o corpo. O Espírito Santo vai tomar o corpo de nós. E isso é uma ideia de sacrifício. É impossível tomar algo que não existe. Só que enquanto para nós existe, o Espírito Santo não só não toma o corpo, como ele dá uma nova função para ele e o mantém saudável para nós dentro dessa função. Isso o ego não quer que nós saibamos. Então, essa parte do Espírito Santo, ele não só não toma o corpo, como ainda mantém a saúde dele. Como? Através dos milagres, ou nos inspirando numa alimentação adequada, ou não, ou sem ser adequado, porque quando nós estamos nas mãos do Espírito Santo, nem veneno não é veneno, porque nada na unicidade pode atacar. A Isabela levantou a mão? Sim. Então, Ing, o maior medo seria de perder o corpo ou de ter imaginado isso tudo aqui? Como nós acreditamos no ego, que ele nos escondeu de Deus dentro do corpo, o ego nos disse que sem o corpo nós ficamos expostos à ira de Deus. E aí, isso é inconsciente. Então, o nosso maior medo aparente aqui é de perder o corpo. Na verdade, nosso medo ainda é de que nós acreditamos que nos separamos de Deus e estamos em dívida com Ele. E não queremos agora esse acerto de contas, porque sabemos que se existe uma dívida, o devedor somos nós, e não Deus. Então, esse é o medo inconsciente, o medo primeiro. Mas ele está refletido aqui no mundo, isso não é mais consciente aqui no mundo. Aqui no mundo está consciente o medo de perder o corpo. Sim, e fora do mundo, então, o medo não sei se respondeu, Isabela? Você está conseguindo me ouvir? Tô, agora sim, pode falar. Então, assim, mas não eu não falo na questão do mundo, eu falo na cabeça do Cristo mesmo. Que eu lembro que uma vez você falou que ele tinha, tipo, ele tinha se culpado por ter sonhado isso aqui, né? Então, esse seria o medo da culpa do sonho ou o medo o apego de perder o corpo? Entendeu o que eu tô querendo perguntar? O medo de perder o corpo é reflexo desse primeiro medo. Entendi. Porque o primeiro medo é que nos separamos de fato de Deus. Tiramos um pedaço de Deus. Esse é o primeiro medo. Agora, esse medo se reflete no medo de perder o corpo aqui. Porque esse medo, primeiro, ele está na mente, não no mundo físico. Ele está na mente unificada, na única mente que pensou separação. Ele é um pensamento único, da qual todos nós derivamos. Toda separação em fragmentação veio após esse medo. E ele só que esse medo também, então, foi fracionado. E a forma dele se refletir aqui é no medo de perder o corpo. Porque isso iria nos expor diante de Deus. Certo, então... Obrigada. Continuando, então, aqui no 4.2, então, vou ler do 4 em diante, só para pegar o fio da meada, que é duro perceber a doença como um testemunho falso, porque não reconheces que ele está inteiramente à margem daquilo que tu queres. Esse testemunho, então, parece ser inocente e digno de confiança, porque não examinaste com seriedade em todos os seus aspectos. Se o tivesses feito, não considerarias a doença um testemunho tão forte a favor do ponto de vista do ego. Então, na verdade, o corpo só pode parecer estar doente porque nós, na mente, apreciamos a doença como tal. Isabela levantou a mão de novo, ou é de antes? Acho que era de antes, então. Então, quando a gente não olha o que está por detrás desse pensamento do ego, por isso que nos parece
esse falso testemunho como verdadeiro do ego. Se nós o tivéssemos feito, olhado com o Espírito Santo, a totalidade, o que estava por detrás da doença, qual é o propósito, o que ela quer esconder de nós. Se nós tivéssemos feito isso, não considerarias a doença um testemunho tão forte a favor dos pontos de vista do ego. Uma declaração mais honesta seria a de que aqueles que querem o ego estão predispostos a defendê-lo. Portanto, sua escolha de testemunhas deveria ser suspeita desde o início. O ego não apela para as testemunhas que iriam discordar do seu caso, assim como também o Espírito Santo não o faz. Eu tenho dito que o julgamento é a função do Espírito Santo, função é essa que ele está perfeitamente equipado para cumprir. O ego, enquanto juiz, faz qualquer coisa, exceto um julgamento imparcial. Quando o ego apela para uma testemunha, ele já fez da testemunha uma aliada. Então, quando o ego apela para a testemunha do corpo para provar que a separação de Deus aconteceu, porque a minha identidade é um corpo, ele já fez do corpo um aliado dele. Ele já o tornou doente, ele já o colocou na mira da morte vista tal como o ego vê, como algo contrário à vida, como o fim da vida. Então, o ego sempre entende a morte como um testemunho claro de que nós roubamos de Deus a vida, porque a vida termina com a morte. Já na reinterpretação do Espírito Santo, a gente viu isso em outras aulas, como instrumento de comunicação, a morte passa a ter uma outra forma de ser vista. É apenas o instrumento de comunicação, quando termina a utilidade dele, quando finda a utilidade, a gente agradece pelo tempo que foi útil e larga ele de lado e parte para ares mais leves, parte para a nossa consciência sem o corpo. Então, isso não é a morte segundo o mundo físico. Isso é o largar do instrumento de comunicação. Porque o corpo, como não é real, é claro que o corpo não irá despertar conosco, porque ele não é verdadeiro. O que é verdadeiro é a nossa mente, é o espírito. Então, o que vai acontecer com o corpo? Ele vai deixar de parecer que existe. Assim, Kendi, o que acontece conosco depois que descartamos o corpo? Bom, existem duas formas de descartar. Se for pelo despertar, como eu falei há pouco, pela visão do Espírito Santo, e se nós não tivermos, se estamos já curados da ideia de separação, o corpo simplesmente ele deixa de parecer que existe. Como aconteceu com o corpo de Jesus, que deixou de parecer que existiu. O túmulo estava vazio, não estava mais lá. Deixou de parecer que existe. Agora, quando descartamos na forma do ego, que ele chama isso de morte, aí a gente sabe desses processos que ele ganha novas configurações, novas, como a gente viu aqui em cima, novas constelações, o corpo vira pó e recicla e volta a fazer de alguma outra maneira, fazer parte do que o ego chama de vida de novo, para depois morrer de novo, para depois viver de novo, e um ciclo interminável dentro do ego. Dentro do Espírito Santo, o corpo que era só uma projeção, é como um holograma, é como a escuridão, ou um holograma projetado na luz. Desligou a luz, o holograma desaparece. Desligou a crença de que a separação da mente aconteceu, o corpo desaparece. Mas a nossa... Deixa eu ver aqui, abrir aqui de novo a pergunta do Kendi. Mas a nossa consciência dorme nesse período depois da morte? A consciência, se ela despertou, ela lembrou de quem ela é e ela continua na jornada
até a última consciência lembrar e Deus dar o último passo. Se ela não atingiu esse estágio enquanto estava no corpo, e o corpo aparentemente morreu, essa consciência aparentemente, então, dorme até tomar outra consciência. Porque existe uma diferença entre entre ser a consciência e estar consciente. As palavras são muito limitadas para isso. Então, eu estou ciente de que eu sou um ser separado aqui, e se eu não despertar para o ser que eu realmente sou, se eu não corrigir essa ideia, aparentemente, quando morrer ou deixar o corpo, eu vou adormecer. Seria que nem quando no sonho noturno. O que acontece quando eu adormeço? O que acontece com minha consciência quando eu durmo? Eu não estou ciente dela, mas ela não deixa de existir. Quando desperto de manhã, eu volto a estar ciente dela. Então, assim, isso é no micro. No macro seria, enquanto estou numa jornada de um corpo para o outro, minha consciência fica adormecida nesse período de entre vidas, entre corpos. Mas no momento que eu despertar disso, aí eu já não irei mais dormir. Jesus dizia para os discípulos, meus irmãos apenas estão dormindo. Ele não estava falando de um dormir físico, ele estava falando da consciência. Estavam dormindo, não tinham consciência da realidade deles. Você respondeu para o Kendi? Certo. Então, seguindo aqui, deixa eu até ver onde nós paramos. Acho que é aqui no 5. Até a gente já leu. Bom, vamos só repetir então o 5, só para, de novo, pegar o fio da meada. Ainda assim é verdade que o corpo não tem função em si mesmo, pois não é um fim. Então, o corpo, como instrumento de comunicação, tem função, mas em si mesmo ele não tem função. No entanto, o ego estabelece como um fim, pois dessa forma sua função verdadeira é obscurecida. É obscurecido que ele é só um meio e não um fim. Esse é o propósito de tudo o que o ego faz. Seu único objetivo é perder de vista a função de todas as coisas. Um corpo doente não faz nenhum sentido. Não poderia fazer nenhum sentido porque a doença não é a função do corpo. Lembra-se que o corpo é neutro, o corpo não pensa. Então, como que o corpo poderia produzir uma doença? Então, é a mente que pensa, é a mente que projeta, que faz a doença. A doença só tem significado se as duas premissas básicas nas quais se baseia a interpretação que o ego faz do corpo forem verdadeiras. Então, quais são as duas premissas que o ego faz em cima do corpo? Primeira, que o corpo existe para um ataque e que tu és um corpo. Então, essas são as duas premissas. Se eu acredito que o corpo serve para atacar, e se eu acredito que eu sou um corpo, aí o ego também pode projetar a doença para o corpo. Sem essas premissas, a doença é inconcebível. Se eu não acreditar que eu sou um corpo, o corpo, como instrumento de comunicação, não pode adoecer. É inconcebível a ideia de doença. A doença é um modo de demonstrar que pode ser ferido. É um testemunho da tua fragilidade, da tua vulnerabilidade e da tua extrema necessidade de depender de orientação externa. O ego usa isso como seu melhor argumento para a tua necessidade da sua orientação. Ele dita receitas sem fim para evitar resultados catastróficos. Então, o ego tem milhares de aparentes curas que só melhoram os sintomas, mas nunca vai na causa. Então, é possível sim melhorar sob milhares de vezes os sintomas físicos, mas o ego quer que nós entremos nessa busca
de melhoras de sintomas, para justamente não percebermos que a causa da doença está na mente e não no corpo. O Espírito Santo, perfeitamente ciente da mesma situação, não se preocupa absolutamente em analisá-las. O Espírito Santo não leva em conta o tipo de doença que o corpo apresenta. Ele não analisa como o ego faz os tipos de doença. Se os dados são sem significado, não faz sentido analisá-los. Então, se os dados, se não é o corpo que está doente e é a mente, por que analisar os dados do corpo? O Espírito Santo não analisa o tipo de doença que o corpo apresenta. A função da verdade é coletar informações que sejam verdadeiras. Qualquer forma que uses para lidar com o erro não resulta em nada. E quanto mais complicados os resultados, mais duro vem a ser o reconhecimento de que nada são, mas não é necessário examinar todos os resultados possíveis, aos quais as premissas dão lugar para julgá-los verdadeiramente. Então, o ego quer sempre nos dizer que é muito mais difícil de curar, entre aspas, se eu sou um corpo, um câncer terminal, por exemplo, de uma leve dor de cabeça, aparentemente sem causa alguma. E isso por quê? Porque ele dá graduações aos resultados. Ele não quer, com isso ele nos mantém presos dentro de graduações, porque ele não quer que a gente dê um passo para fora das graduações, que a gente analise que todo pensamento projetado, ou ele é de amor, de extensão de amor e ele cura, ou ele é uma projeção de separação e é aí que está a causa da doença. O ego, ele não quer que a gente dê esse pulo além do físico, que a gente dá esse passo para dentro da mente. E é ali que está a verdadeira escolha. E o Espírito Santo, ciente disso, então ele olha para os testemunhos daqui, mas ele sabe que todos eles são irreais, porque a nossa mente é lá que está a causa da doença. Por isso que uma mente curada pode curar qualquer coisa dentro do corpo, se eu ainda preciso do corpo como instrumento de comunicação. Por isso que Jesus curava os doentes, de forma milagrosa. Mas a forma milagrosa, na verdade, era a forma natural, porque ele via na mente, e aqueles que aceitavam a cura na mente, imediatamente apresentavam um corpo saudável. Então, isso é natural. Antinatural é nós acreditarmos que a doença é real. Um instrumento de aprendizagem não é um professor. Ele não pode te dizer como te sentes. Não sabes como te sentes porque tens aceito a confusão do ego e acreditas, por conseguinte, que um instrumento de aprendizado pode te dizer como te sentes. Então, o ego, uma das coisas que ele mais adora no mundo é dizer, ouvir o corpo. O corpo vai te dizer como que tu te sentes. E, na verdade, o corpo apenas está representando ou manifestando para nós aquilo que a nossa mente sente. Não é o corpo que está sentindo dor. Quando eu corto o meu braço, quando eu me firo, e aparentemente a dor está no braço, na verdade, não é a minha mente que sentiu dor e ela queria uma forma de manifestar nisso. E ela projetou o corpo para isso. É assim que o ego funciona. Então, a causa da dor não é o corte, porque se eu tiver com a minha mentalidade curada e estiver no Espírito Santo, mas eu ainda tenho um instrumento de comunicação que é o corpo, e o corpo é ferido de alguma forma, eu não vou sentir dor nenhuma. Como Jesus não sentiu dor ao ser pregado. E mais do que isso, se ainda for útil aos outros que a aparência do meu corpo seja saudável, ele passa a ser curado instantaneamente dessa ferida, ou desse ataque que recebeu. Mas isso cabe ao Espírito Santo saber se é útil ou se o ego vai querer se apoderar disso para dizer que o corpo é um fim e não um meio. Se for para causar confusão
e eu sarar um corpo de forma milagrosa imediatamente, e as pessoas compreenderem equivocadamente essa cura, como sendo que o corpo precisa ser curado e não a mente, então, às vezes, é melhor manter isso no secreto, e o Espírito Santo não traz esse testemunho aos outros. Então, isso, novamente, é uma questão pessoal de nós com o nosso professor, com o Espírito Santo, se a gente vai aparentar uma cura de algo que nos afetou ou não. Mas certamente não existe dor para a mente curada. Continuando aqui no 7.4, a doença é meramente um outro exemplo da tua insistência em pedir a orientação de um professor que não sabe a resposta. O ego é incapaz de saber como te sentes. Então, para saber como que eu me sinto, eu preciso perguntar ao professor que me conhece como eu realmente sou em Deus, porque lá está a minha realidade. Eu esqueci da minha realidade, mas o Espírito Santo ainda a recorda. Mas se eu vou pedir para o ego como que eu me sinto, o ego não sabe. E como que ele vai responder uma coisa que ele não sabe? Quando eu disse que o ego não sabe nada, disse a única coisa a respeito do ego que é totalmente verdadeira. Mas há um corolário. Então, há uma outra maneira de ver isso. Se apenas o conhecimento é, e se o ego não tem conhecimento, então o ego não é. Em outras palavras, se só o conhecimento é real e sabe, e se o ego não tem conhecimento, então o ego não é real. Então, tanto faz se ele sabe alguma coisa ou não sabe. Ele não é real mesmo. Tu bem poderias perguntar como a voz de alguma coisa que não existe pode ser tão insistente. Quem que não se perguntou aqui ainda, né? Como que o ego, se ele não existe, ele pode ser tão insistente, tão convincente? Já pensaste no poder de distorção de algo que queres, mesmo se não é real? Então, de onde é que o ego tira esse poder para ser tão insistente? Porque eu ainda o quero. Eu ainda tenho medo de Deus. Eu ainda acredito que me separei de Deus. Eu ainda quero me esconder. E aí, eu dou poder para o ego. Existem muitos exemplos de como o que queres distorce a percepção. Ninguém pode duvidar da competência do ego em construir casos falsos. E nem duvidar que pode duvidar, e nem ninguém pode duvidar da tua disponibilidade em escutar. Então, as doenças são só casos falsos criados pelo ego. Só que a gente não duvida que eles estão aí, porque nós os escutamos ainda. Enquanto não escolhes não aceitar coisa alguma, exceto a verdade. Então, enquanto eu não escuto que eu não sou um corpo, que eu não sou físico, que eu ainda estou em Deus, eu estou escutando a ideia do ego de separação. Quando deixares o ego de lado, ela desaparecerá. O que desaparecerá? A minha disponibilidade de escutar testemunhos falsos. Enquanto estou com o ego, eu ainda escutarei testemunhos falsos a respeito do meu ser. A voz do Espírito Santo é tão alta quanto a tua disponibilidade em ouvi-la. Não pode ser mais alta sem violar a tua liberdade de escolha, que o Espírito Santo busca restaurar e nunca minar. Então, por isso que o Espírito Santo não pode gritar para nós e nos arrancar do ego e levar de volta para o céu. Por quê? Porque a nossa liberdade de escolha é a própria liberdade do próprio Deus. Deus só se conhece em plena e total liberdade. Seus filhos têm plena e total liberdade. Até para se equivocarem e escolherem acreditar nesse erro. É a liberdade do Filho de Deus, tal como de Deus. Nem o próprio Deus se opõe a isso. Então, como que o Espírito Santo iria se opor à nossa vontade de ser separado e de ter acreditado no ego, se era nossa vontade acreditar, e ainda é.
o Espírito Santo simplesmente espera até nossa vontade se unificar com a vontade dele. A gente aprendeu isso em umas aulas atrás sobre a nossa verdadeira vontade. Enquanto nós não cumprirmos com a nossa verdadeira vontade, o Espírito Santo, Jesus, espera. E quando nós cumprirmos, ele se alegra conosco e a gente faz parte a gente faz parte da expiação e de ajudar aos outros a também despertarem. O Espírito Santo te ensina a usar o teu corpo só para alcançar os teus irmãos, de forma que ele possa ensinar a sua mensagem através de ti. E ele ensina a mensagem, não é necessariamente através de palavras, através de nossas ações, de nossos pensamentos, de nós pensar no irmão como Cristo. O Espírito Santo está ensinando a mensagem dele ao nosso irmão. E isso irá curá-los, isso cura nosso irmão. E por conseguinte, curará a ti. Tudo que é usado de acordo com a sua função, assim como o Espírito Santo a vê, não pode ser doente. Então, tudo, a visão do Espírito Santo, ela é cura por excelência. Tudo que o Espírito Santo toca, cura, porque é isso que ele é. Tudo que é usado de outro modo, o é. Então, tudo que é usado pelo ego, torna doente. Tudo que é usado pelo Espírito Santo, torna saudável. Não permitas que o corpo seja um espelho de uma mente dividida. Não permitas que ele seja uma imagem da tua própria percepção da pequenez. Não permitas que ele reflita a tua decisão de atacar. A saúde é vista como um estado natural de todas as coisas quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo, que não percebe nenhum ataque em coisa alguma. Então, é por isso que quando nós atingirmos o estágio de só aceitarmos ao Espírito Santo como nosso professor, a gente faz parte do sonho feliz ou do mundo real, que é o nosso mundo aqui, mas totalmente corrigido, onde já não mais nenhuma doença pode entrar, onde já não há mais morte, não há dor, não há doença, apenas há a extensão do amor. A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de se usar o corpo sem amor. Então, de usar o corpo sem o Espírito Santo. Usar o corpo como causa própria e não como um meio. A saúde é o início da perspectiva adequada da vida sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida, sendo a voz pela própria vida. Então, a saúde é o resultado natural de quando nós começamos a nossa jornada de ouvir ao Espírito Santo como professor. E na quinta-feira nós vamos continuar com a cura como percepção corrigida. Então, como que o Espírito Santo faz isso? Até aqui a gente viu por que nós devemos entregar o nosso pensamento ao Espírito Santo e não ao ego, porque o Espírito Santo traz a cura. E nós vamos continuar com isso, nós encerramos, então, esse subtítulo de hoje, e nós vamos continuar vendo, então, a cura que o Espírito Santo vê como uma percepção corrigida nossa. Eu vou abrir aqui, então, do Kendi. Vi documentários sobre médiuns curando doentes, mas essas curas são promovidas tão somente pelo ego, não é mesmo? Existe, aqui a pouco a gente viu o poder invertido, quando a gente usa o poder de Deus para o ego. Quando a cura é voltada apenas para o corpo e não cura, e não é reconhecido que a causa da doença estava na mente, quando se acredita que era um corpo, e aí é possível, sim,
transformar o sonho de doença para um sonho de cura, aí é apenas o ego usando o poder invertido do poder de Deus para se auto-perpetuar, para a gente não olhar para além do corpo, para a nossa realidade. Tanto é que todas as pessoas que foram curadas de um corpo dessa forma, ainda a morte, mais cedo ou mais tarde, as alcança. Porque elas não foram curadas da ideia de que são um corpo, não foram curadas para o Cristo que elas são. Nós abrimos aqui, então, para a continuação da nossa interação. Alguém tem mais alguma coisa a complementar? Eu sei que essas questões aqui, como essa lição de hoje, elas podem ainda, aparentemente, trazer muitas dúvidas. E é natural, porque nós ainda estamos estudando dentro de um sistema que nós, ora, colocamos o Espírito Santo como professor, mas ora caímos de volta ainda para o medo do ego, porque nós ainda não estamos totalmente seguros de que o Espírito Santo é o nosso professor certo. Como sempre dou o exemplo, nós já estamos segurando na mão de Deus, na mão de Jesus por um lado, mas ainda estamos com a mão no ego por outro lado. E esse é um período de transição. E dentro desse período de transição, é natural a gente oscilar entre a certeza e o medo. Por isso que essas lições, ora, fazem todo sentido, que é quando a gente se entrega ao Espírito Santo, e ora volta o medo de novo, é quando a gente se identifica de volta com o ego. Só que, como eu falei antes da gravação, quando nós pensamos que estamos retrocedendo, estamos dando passos para trás, porque nos vemos de novo no medo, é quando nós avançamos, é quando nós questionamos o ego. E quando nós achamos pelo ego, agora estou em paz, agora eu achei o caminho, agora estou invulnerável, agora estou bem, é quando a gente acha que é o próprio professor e estamos retrocedendo. Então, só que a gente mais avança do que retrocede. Então, o Espírito Santo está nos guiando, quer a gente esteja percebendo isso ou não. Então, se aqui ainda houver dúvidas, não tenham receio disso, porque isso ainda é natural. E Jesus continua nos explicando como se nós já soubéssemos disso, porque ele sabe que o nosso ser real sabe disso. E vai chegar um momento onde isso tudo fará sentido completo pela última vez, porque não vamos mais cair de volta para a dúvida, porque aí estaremos prontos para seguir só a jornada da mente certa, do Espírito Santo. Era isso, então, para hoje. Alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação ainda? Senão, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. E eu vou encerrar aqui a gravação, agradecendo, como sempre, ao Espírito Santo que nos traz o entendimento, e a Jesus que compartilhou desse material, e sou grata também a